Já compartilhei a minha tela. Vocês estão vendo minha tela, meu PowerPoint ou não? Sim, Marcão, tudo certo. Beleza. Aí, agora eu também estou vendo. Bom, então eu acho que a gente terminou aqui. Então vamos começar daqui, né? Onde nós falamos e sabemos que a artrite reumatoide ela tem uma causa desconhecida, né? Ela, na verdade, são agentes diferentes que estimulam o sistema, uma resposta imune do nosso sistema. Então, como nós já vimos, já falamos, a artrite reumatoide ela é uma doença autoimune, onde o próprio sistema imunológico, por algum motivo não bem esclarecido ainda, ele começa a atacar regiões do nosso organismo que possam vir a ser um local específico para combate. Então, ele acha, por algum motivo, que alguma região do nosso corpo ela causa ou pode causar algum problema e ele acaba tendo essa brilhante ideia de atacar o nosso organismo, né? Os agentes infecciosos, eles são externos, eles são exógenos. Precisa ser visto a questão de proteínas do tecido conjuntivo, quais proteínas que estão dentro do tecido conjuntivo. E no caso de imunoglobulinas, que são respostas ou marcadores inflamatórios, elas sim estão alteradas, tá? Então, algumas imunoglobulinas, elas podem estar alteradas, né? IgG, IgM, é aí que eu comentei com vocês na semana passada, ou na última aula que tivemos, que muitas vezes é bem provável que algum resultado de algum exame de COVID, porque o marcador do COVID é IgM e IgG, provavelmente esteja positivo nesses pacientes reumatológicos, associa-se a um falso positivo de COVID, mas na verdade essa pessoa poderia estar tendo crises ou algumas condições reumatológicas que alteram a condição dessas imunoglobulinas, tá? Bom, aqui ficou um pouco pequeno, não gosto de slides muito poluído, mas é importante a gente pensar. Eu acho que até já falei sobre isso com vocês, mas eu acho interessante a gente rever isso, né? Então, é rapidinho, sabe-se que há 30 anos que fatores genéticos contribuem para a ocorrência da artrite reumatoide, assim como para a sua severidade. A probabilidade de um parente de primeiro grau de um paciente compartilhar um diagnóstico de artrite reumatoide é de 2 a 10 vezes maior do que a população em geral. Então, se algum de vocês tem algum parente próximo de primeiro grau, né, pai, mãe, tio, primo de primeiro grau, que tem artrite reumatoide, você tem quase 10 vezes mais chance do que eu, por exemplo, que não tenho nenhum parente próximo ou de primeiro grau que seja portador de artrite reumatoide. Então, isso faz com que os fatores genéticos e as causas genéticas necessitem de investigação e necessitem de uma investigação rigorosa. Enquanto estudos em gêmeos mostram que os fatores genéticos podem explicar 60% da ocorrência de artrite reumatoide, a estimativa mais aceita se encontra na faixa de 10 a 25%. Então, assim, uma coisa é fato, tá? Existe um componente genético na manifestação da artrite reumatoide. Quanto que isso é importante ou quanto que isso é relevante? Aí as estimativas vão variar de 10 até 60%. Tudo bem? O mais aceito hoje é algo de 10, em torno de 10 a 25%, mas alguns estudos já chegaram até taxas de 60%.
Algumas condições genéticas mais conhecidas e responsáveis por maior risco de artrite reumatoide, eles estão localizados num complexo chamado de complexo de histocompatibilidade. Então, nós estamos falando de um complexo do nosso organismo de compatibilidade de tecidos, tá? Que é chamado de HMC ou MHC. Tem sido estimado que 1/3 do risco genético para artrite reumatoide reside no mesmo local. Então, assim, a chance, ou 1/3, 30% dessas pessoas com artrite reumatoide vão morar na mesma, vão estar no mesmo local. A maior parte, porém, provavelmente nem todo do risco está localizado na variação do gene HLA-DRB1, que codifica a molécula da histocompatibilidade de classe 2. A portabilidade desses alelos está associada à produção do anticorpo, que é chamado de anti-CCP. Então, é aqui que eu queria chegar, que eu já falei com vocês, então nós estamos revendo isso. Então, um dos principais marcadores que mostram uma das formas mais eficazes do diagnóstico da artrite reumatoide é o anticorpo chamado anti-CCP, que ele vai estar trabalhando em comum acordo com o gene HLA-DRB31, HLA-DRB1, tá? E os piores prognósticos da doença. Algum desses alelos do HLA-DRB1 são responsáveis por um alto risco da doença. Então, resumindo e trocando em miúdos, eles descobriram um marcador, um anticorpo produzido pelo nosso organismo, que ele está presente numa alta taxa ou numa alta condição de pessoas com artrite reumatoide, que é o anti-CCP. Então, a partir do momento que consegue se isolar parte histológica e molecular e consegue se fazer uma diferenciação em relação ao anticorpo anti-CCP, ou seja, ao realizar um exame histológico do paciente, do possível paciente com artrite reumatoide, tenta-se pedir um exame específico chamado de anti-CCP. Tá bom? Aqui eu acho que nós já comentamos um pouco também, que seria a taxa de prevalência genética de artrite reumatoide. Então, você vê que a taxa do Brasil, por exemplo, ela varia de 0,4% a 1,4% da população. Nós pensamos aqui na Arábia Saudita com pouquíssimos valores, 0,1% a 0,2%. Estados Unidos com taxas relativamente iguais à do Brasil, né? E aí que você tem a distribuição mundial da artrite reumatoide. Tá? Além da predisposição genética, um conjunto de fatores ambientais tem sido implicado no desenvolvimento da doença. O mais que se encontrou alguma relação é o tabagismo, tá? Diversos estudos de coorte, que são estudos de acompanhamento, né? Eu avalio no começo, acompanho durante um ano e avalio no final, e caso controle, mostraram que o tabagismo confere um risco relativo de 1,5 a 3,5 para o desenvolvimento de artrite reumatoide. Então, fumar, aqui precisava ver o artigo, mas qual a quantidade de cigarros, enfim, mas já percebe-se que fumar tem um risco relativo para desenvolvimento de artrite reumatoide maior. Um gêmeo que fuma irá apresentar um risco significativamente mais elevado do que seu irmão que não fuma monozigótico. Ou seja, você pode pegar pessoas geneticamente idênticas, e se um desenvolver a artrite reumatoide, pode ter muita relação com o hábito ambiental que foi colocado. É interessante mencionar que o tabagismo está quase que exclusivamente relacionado à doença positiva para a febre reumática e o anticorpo CCP. Tá bom? Então vamos lá.
Bom, tentando explicar um pouquinho, eu acho que isso daqui eu já falei também. Mas a artrite reumatoide, ela afeta o tecido sinovial e a cartilagem e os ossos envolvidos. A membrana sinovial, que cobre a maior parte das superfícies articulares, bainha, tendão e bursa, normalmente é uma fina camada de tecido conjuntivo. Nas articulações, ela recobre o osso e a cartilagem, ligando as superfícies opostas e se inserindo na região perióstea, próxima à cartilagem articular. Ela consiste em dois tipos de célula, sinoviócito tipo A e sinoviócito tipo B. Então, um está relacionado ao macrófago e o outro relacionado ao fibroblasto. Então, quando a gente pensa em sinoviócito tipo A e sinoviócito tipo B, o que está relacionado ao tipo A, que seria o macrófago, está relacionado à degradação da cartilagem. E o tipo B, que relaciona-se aos fibroblastos, estão relacionados à produção de matriz cartilaginosa, fibroblasto, depois condroblasto e assim por diante. As características patológicas da artrite reumatoide são inflamação e proliferação sinovial, as erosões ósseas focais e o afinamento da cartilagem articular. Ela vai destruindo a cartilagem articular e ela vai afinando e cada vez mais realizando a exposição do osso subcondral. A inflamação crônica leva à hiperplasia da cavidade sinovial e a formação do pânus. Eu não sei se eu já falei isso para vocês. Se eu não falei, era para ter falado, mas enfim. Toda vez, eu acho que sim, porque me veio na cabeça aqui agora que eu acho que eu já falei. Toda vez que vocês ouvirem falar pânus, exatamente esse nome aqui, ó, no qual eu estou passando aqui o mouse. Toda vez que vocês ouvirem falar pânus, não tenham dúvida e associem essa complicação, ou essa condição, ou esse nome. Associem sempre o pânus à artrite reumatoide. É uma condição bem exclusiva da artrite reumatoide. Várias outras complicações reumatológicas, ósseas, podem causar problemas na articulação, na cartilagem, no tecido. Mas nenhuma patologia causa o que nós chamamos de pânus, tá? Que é como se fosse um crescimento de uma massa dentro da articulação e essa massa destrói todo o tecido cartilaginoso, tá? A inflamação crônica leva à hiperplasia da camada sinovial e à formação do pânus. O que é o pânus? Uma membrana celular espessa ou espessada de tecido fibrovascular, de coloração positiva para grânulos, que invade a cartilagem e o osso. O infiltrado inflamatório é constituído de não menos que 6 tipos de célula, ou seja, a inflamação que tem no pânus, ele tem 6 tipos de célula. Células T, células B, plasmócitos, células dendríticas, mastócitos e alguns granulócitos. As células T correspondem de 30% a 50% do infiltrado, com as outras células representando o restante. Toda vez que nós falamos de células T, nós estamos falando de células inflamatórias crônicas. Células B estão relacionadas a problemas agudos e células T, quando falamos de células inflamatórias T, são células inflamatórias relacionadas a problemas crônicos, tá bom? Então percebam que o pânus corresponde a 30% ou até 50% de células T, ou seja, existe um caráter inflamatório muito importante nessa condição. A patogênese é baseada no conceito de que as células T autorreativas desencadeiam uma resposta inflamatória crônica. Então, lembrem que eu acabei de dizer, toda vez que nós falamos sobre células T, nós estamos falando de uma inflamação crônica, tá? Em teoria, as células T podem se originar na artrite reumatoide e, a partir da seleção central anormal, devido a defeito no reparo do DNA, leva a um desequilíbrio entre a vida e a morte da célula T, ou no defeito no mecanismo de silalização da célula, reduzindo o limiar de ativação da célula T. Do mesmo modo, a seleção anormal do repertório de célula T na periferia
poderia levar a uma interrupção na tolerância da célula T. O suporte para essas teorias vem principalmente de estudos em artrite em modelos murinos, ou seja, tenta-se estudar esse processo, todo esse processo fisiopatológico em animais. Tá? Na articulação reumatoide, por mecanismo de contato, célula a célula, espera aí, pessoal. Na artrite reumatoide, por mecanismo de contato célula a célula e liberação de mediadores solúveis, as células T estimulam os sinoviócitos derivados de macrófagos e fibroblastos a produzir mediadores pró-inflamatórios e a protease, que causa a resposta inflamatória sinovial e destrói a cartilagem e o osso. Então, quanto mais células T estão ativadas, mais elas vão ativar a resposta inflamatória de macrófago e fibroblasto, e mais isso vai acabar destruindo a cartilagem e aumentando a região do chamado pânus, tá bom? A artrite reumatoide geralmente considerada como uma doença controlada pelo macrófago, já que esse tipo de célula é a fonte predominante das citocinas pró-inflamatórias no interior da articulação. As citocinas pró-inflamatórias importantes são principalmente esse primeiro nome aqui, ó, TNF-alfa, interleucina, o IL é um prefixo ou uma legenda, que é chamado de interleucina. Nós temos vários tipos de interleucinas. Cada interleucina, ela está caracterizada por uma determinada região ou por uma determinada condição. Então, se tem inflamação aguda, você tem um tipo de interleucina. Se você tem uma inflamação crônica, você tem outro tipo de interleucina, e assim por diante. As que eu coloquei em vermelho são as mais visualizadas na inflamação da artrite reumatoide, que são as TNF-alfa, interleucina 6 e interleucina 18. Tá? Mas percebam que existem outras também. Não é que é difícil, é muito incomum que você tenha outras interleucinas numa situação de artrite reumatoide, evidentemente porque elas têm mais características de patologia crônica do que aguda. Tá? Aqui é uma imagem da célula e do seu ciclo. É só para vocês entenderem questões genéticas e questões ambientais. Das principais que nós vimos, nós estamos falando de tabagismo, né? E aí você tem principalmente um problema em relação às células T, né? A TNF-alfa e as interleucinas, elas começam a ter problemas, começam a aumentar o tecido granulócito e, consequentemente, você vai desenvolver o pânus no lugar no tecido conjuntivo normal. A progressão da doença, então nós vemos, por exemplo, numa articulação normal, você tem osso subcondral, você tem cartilagem, que está aqui embaixo, né? Essa parte branquinha aqui é cartilagem. Aqui você tem cápsula, certo? A membrana sinovial internamente. E na membrana sinal você tem os sinoviócitos, né? Que são as células da membrana sinovial que vão produzir o líquido sinovial. E aí, numa articulação com artrite reumatoide, além dessas condições, você tem aqui dentro neutrófilos, que são chamados células de defesa. Você tem uma hiperplasia da membrana sinovial. Olha aqui, ó, aqui você tem praticamente um risco como membrana sinovial. Aqui percebam que a membrana sinovial ela emite prolongamentos, que são chamados de formação de capilares. Hipertrofia o sinoviócito. Qual que é o problema de ter uma hipertrofia no sinoviócito? Ele não vai ter mais controle sobre a produção do líquido sinovial. Então, um sinoviócito sadio se difere de um sinoviócito inflamado ou com algum problema, exatamente quando existe um processo inflamatório que faz com que ele perca a função e ter outros problemas. Dentro da cavidade articular, por exemplo,
nós temos, além dos neutrófilos, né, nós temos células T e células B. Lembra que eu falei? Quanto mais agudo for o problema, nós temos maior probabilidade de células B de bola. E quanto mais crônico for o problema, maior probabilidade de células T. Então, sabendo que os problemas são mais crônicos, é óbvio que nós vamos pensar mais em células T, e essas células T são as que vão piorar a condição da articulação. Esses neutrófilos, que são células de defesa do organismo, quando eles estão aumentados, tudo leva a crer que o seu organismo está, de alguma forma, tentando combater algo que está ocorrendo naquela região. Então, se você faz um exame, por exemplo, de líquido sinovial, para ver a condição daquele líquido sinovial, e você vê um número de leucócitos aumentado, você percebe que, digamos que os leucócitos ou os neutrófilos são a mesma coisa. Nós estamos falando de neutrófilos, nós estamos falando ou chamando eles de soldados do nosso organismo. Então, os soldados do nosso organismo estão lá empunhando as suas armas para tentar combater aquele problema, tá? E essa tentativa de combate é feita pelo neutrófilo. Agora, preste atenção numa coisa. Por que o seu organismo estaria lançando mão dos principais soldados do exército dele, né, que é o sistema imunológico, numa região onde não existe um problema? Essa é a grande questão. A resposta está claramente quando eu tento mostrar para vocês que não existe algo externo, mas o seu organismo está interpretando aquilo como uma agressão e o seu próprio organismo manda neutrófilos naquela região, tá? Então, quando existe a formação do pânus, especificamente na artrite reumatoide, você tem neutrófilos, você tem célula plasmática, você tem um aumento da sinóvia, que seria o velo sinovial, uma angiogênese extensiva, ou seja, você tem uma ampla formação de vasos aqui na região da sinóvia e você tem uma erosão óssea. O pânus, na verdade, ele vai agredindo tudo que está em volta dele, é como se ele fosse comendo, como se ele estivesse absorvendo essas estruturas em volta. E ele não tem limite, ele vai crescendo ali, e quem estiver do lado dele, que se dane, ele vai acabando com tudo, tá bom? Bom, ainda falando do pânus, porque eu acho importante a gente falar do pânus, o pânus, que nem eu disse para vocês, o pânus é uma característica específica da artrite reumatoide, muito comum que isso caia em concurso, tá? Então isso é muito importante para vocês entenderem. O pânus é um tecido vascular, ou seja, ele contém vasos sanguíneos, proteínas, proteoglicanos, ou seja, além dos vasos sanguíneos, você tem matriz de cartilagem também dentro desse tecido, entendeu? Então, isso é importante da gente pensar, que existe matriz cartilaginosa também. Mas por que tem matriz cartilaginosa, Marco? Porque ele é originado na sinóvia, e a sinóvia ela tem característica articular, para renuzir, para realizar a reposição do líquido sinovial, tá bom? O pânus causa destruição, que é a erosão, do tecido articular localizado entre a membrana sinovial e a cartilagem. Então, vamos entender um pouco mais sobre isso. Aqui, nós temos duas condições de tecido, né? Você tem uma cartilagem normal do lado A e você tem uma cartilagem com artrite reumatoide, na verdade não é uma cartilagem, nós temos uma articulação normal do lado A e nós temos uma articulação que está com problema de artrite reumatoide do lado B. Então, como nós já falamos, cápsula articular, membrana sinovial, espaço articular, cartilagem e sinoviócitos.
e osso, certo? Aqui nós temos os neutrófilos, pensem nos neutrófilos, como eu já disse, como os soldados, né, do nosso sistema imunológico. Nós temos fibroblastos, lembra do macrófago B? Nós temos linfócitos T, crônico, linfócito B, agudo, mastócito, que são células de defesa também, angiogênese, formação de novos vasos, é essa angiogênese que faz com que o pânus aumente, células dendríticas, e nós temos também osteoclastos. Osteoclastos são estruturas que vão remover a matriz óssea do osso subcondral. Por isso que uma das principais características do pânus, dessa erosão óssea do pânus, se dá pela presença de osteoclastos dentro do pânus. Isso é uma informação muito importante, porque é uma informação que explica por que que o pânus causa uma erosão óssea. Olha que pergunta importante de prova, né? Por que que o pânus causa uma erosão óssea? A principal das explicações é porque o pânus contém uma célula chamada de osteoclastos, que são responsáveis pela remoção do tecido ósseo naquela região, tá? Bom, proteínas alteradas, se eu não me engano, foi aqui que nós terminamos na aula passada, foi onde eu falei para vocês sobre a importância dos marcadores de, principalmente, IgG, né, que estão relacionados com a artrite reumatoide. Então, o desenvolvimento de anticorpos é mais um efeito amplificador. O anti-IgG, associado com a morbidade, é um elemento ampliador do processo inflamatório. O IgG anormal pode ser por redução de padrões de glicolização, tá? IgG é apresentado às células T, certo? Pela célula apresentadora de antígeno, como a chamada HLA. Então, o IgG, ele está relacionado com as células T. Então, todas as vezes que eu tenho uma inflamação crônica com células T, é bem provável que o meu IgG esteja positivo, esteja aumentado. E junto com isso, eles formam um chamado de HLA, que é o antígeno leucocitário humano, que é uma resposta de defesa do nosso organismo em detrimento a uma agressão. O aumento das células T e a proliferação das células B levam ao aumento da produção de anticorpos. Então, se tem um antígeno, você tem uma condição de ataque, você tem que aumentar o número de anticorpos. Os macrófagos, eles induzem a formação de uma rede extensa de vasos na membrana sinovial. Dados experimentais atuais apontam para o fato de que existe uma superatividade de linfócitos na artrite reumatoide. Tá? Então, tudo isso é importante. Se eu tenho atividade de linfócitos na artrite reumatoide, eu vou ter HLA, por exemplo, macrófagos, enfim. São todas condições muito próximas umas das outras. No final dessas alterações, é altamente variável, uma vez de que a doença pode estacionar em qualquer estágio. Na artrite reumatoide de longa duração, o pânus forma adesões e cicatrizes. Superfícies articulares opostas aderentes, que é chamada de anquilose fibrosa. Então, um detalhe importante que o slide nos mostrou é o seguinte: o resultado final dessas alterações patológicas é altamente variável, uma vez que a doença pode estacionar em qualquer estágio. Então, você conhece uma pessoa que tem artrite reumatoide, só que é até estranho, porque ela nunca apresentou nenhum tipo de dor. E aí, você está num churrasco ou conversando aí, tomando o seu café, o seu chá. E aí, você fala que teve uma aula de reumato sobre artrite reumatoide, e aí a pessoa, né, com uma certa estranheza ou até surpresa, ela fala assim: nossa, eu tenho artrite reumatoide. E aí você, mais estranho ainda, olha, como assim que você tem artrite reumatoide? A artrite reumatoide é sério. E aí a pessoa responde para você da seguinte forma: não, eu já sofri uma época na minha vida, mas agora não tenho mais problema. Depois que eu
consultei tal médico ou que eu comecei a tomar tal tipo de medicação, eu não tenho mais problema. Na verdade, a medicação, ela sim pode ter dado resultado, o médico pode ter acertado a medicação com aquela pessoa, só que é bem provável que a doença esteja ou estivesse num momento de estagnação. Então, isso acontece com a maioria das pessoas com artrite reumatoide. Então, eu tenho artrite reumatoide, eu tenho uma crise de artrite reumatoide. Depois dessa crise de artrite reumatoide, eu fico um tempo, sei lá, anos, meses, anos, sem desenvolver artrite reumatoide. Sendo que, infelizmente, essa condição ela pode voltar, mas ela está num momento que nós chamamos de período de intercrise. O que significa o período de intercrise? É o momento entre duas crises onde essa pessoa tem uma tranquilidade. Então, a pessoa, ela claramente pode ser portadora da artrite reumatoide, mas não estar desenvolvendo os problemas naquele momento. Tá bom? A artrite reumatoide tem cura? Atualmente, não. Não tem cura. Não se fala em cura de artrite reumatoide. Se fala em programas de exercício, principalmente, alguns agentes eletrofísicos que possam facilitar esse programa de exercícios, mas são todas medidas que vão tentar auxiliar a qualidade de vida dessa pessoa, tá bom? Bom, o PANOS, na verdade, a artrite reumatoide, ela vai se dividir entre fatores articulares e fatores extra-articulares. Então, é importante vocês pensarem no seguinte: artrite reumatoide com manifestação articular, é o que nós vamos falar agora. Mas a mesma artrite reumatoide, ela pode apresentar vários outros sintomas que não têm nem relação com a articulação. Então, vocês podem falar assim para mim, como já, se eu não me engano, eu estou tendo uns flashes aqui de voltando à minha inteligência. Várias dessas complicações, que são chamadas de complicações extra-articulares, pode ser que a gente nem trate. Pode. Porém, algumas não articulares ou extra-articulares podem e devem ser tratadas por nós, que inclusive nós já falamos sobre isso sim. Bom, uma das características da artrite reumatoide com manifestação articular é a poliartrite e o padrão simétrico e aditivo. Então, olha lá. Envolvimento articular cíclico por frequentes exacerbações e remissões. Então, constantemente dói o ombro num mês, no outro mês pode doer o quadril, no outro mês pode doer o joelho, no outro mês pode doer o tornozelo, e assim por diante. O engraçado e que na maioria das vezes fecha e bate o diagnóstico é que essas dores, essas crises cíclicas, elas vão normalmente obedecer um padrão. Então você fala assim, você já teve alguma crise de artrite reumatoide? Todo ano eu tenho minha crise de artrite reumatoide, ou a cada 2 anos, porque eu fui viajar e fiquei muito tempo no frio, ou porque, sei lá, eu fiquei sozinha, tive que fazer uma viagem muito grande de carro, e assim por diante. Tá? Envolvimento de praticamente todas as articulações do esqueleto. É claro que existe uma predisposição maior para a mão de pessoas com artrite reumatoide, então são aquelas mãos extremamente rígidas, duras e tortas, muito, muito tortas. Tá? Aqui são alguns exemplos, algumas imagens de pacientes com artrite reumatoide. Percebam que eu coloco para vocês fotos extremamente ruins, né, difíceis, e coloco imagens de uma mão tecnicamente ou teoricamente boa, tranquila, que pode ser que esteja em estágio avançado, em estágio inicial, mas eu já vi, por exemplo, exatamente o contrário. Já vi pessoas em estágio inicial com essa mão do tapete preto e já vi pessoas em estágio extremamente avançado em relação a tempo, com mão assim limpa, sem nenhum tipo de deformidade aparente. Tá? Bom,
A rigidez matinal faz com que haja uma maior secreção de cortisol, certo? Maior secreção de prolactina. Essas pessoas, nas mãos, começam a apresentar um nódulo, chamado de nódulo de Bouchard, e na articulação distal interfalangiana são chamados de nódulos de Heberden. Não sei se vocês lembram, nós falamos sobre isso quando falamos sobre artrite, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, é só perguntar. Aqui é o nome da deformidade também, como nós já havíamos visto, né? Aqui, ó, deformidade em abotoadora também, né? Mais algumas fotos de imagem. Aqui, ó, a articulação distal, que é uma hiperflexão da articulação distal, uma hiperextensão da proximal, da interfalangiana proximal. O punho, normalmente, vai ter o que nós chamamos de síndrome da cabeça da una, né, que é nessa região aqui, ó, um edema dorsal e proliferação da sinóvia, ruptura do quinto e sexto tendão, então esse movimento pode ser questionado. Síndrome do túnel do carpo, compressão do nervo mediano por edema e proliferação da sinóvia. Eu costumo dizer, falei até isso essa semana para um paciente, que chegou para mim dizendo que determinado médico fez uma necessidade, ou ele estava tentando indicar uma cirurgia de túnel do carpo, e como eu sempre faço, como eu sempre digo, né, eu falo, não, vamos esperar um pouco, porque é bem provável que o problema não seja o túnel do carpo, pelo alto índice de recidiva, né? Mas aqui nós precisamos pensar, ou tentar pensar de uma outra forma. Por exemplo, se esse paciente, se essa pessoa apresenta um quadro de artrite reumatoide já diagnosticado, você pode esperar maior probabilidade de ter outras doenças associadas a isso, tá bom? Tenossinovites, aí nós já começamos a entrar nas possíveis causas de uma descompensação dessa artrite reumatoide, mas pode acontecer também, tá? Aqui são algumas imagens para vocês verem, teste de Fallen, manobra de Tinel, onde você faz uma percussão do nervo mediano e vê se essa dor irradia. Tá? Aqui uma evolução da doença, então nós temos aqui uma artrite reumatoide leve, que aparentemente você não consegue perceber nenhum tipo de deformidade. É bem provável que essa pessoa não tenha nenhum tipo de problema de função, essa pessoa consegue abrir e fechar a mão, desde que sozinha, né? Depois você tem a foto no meio, uma foto com artrite reumatoide moderada. Perceba que, aparentemente, essa está bem pior do que essa, né? Essa está melhor e essa está pior. E depois nós temos casos de artrite reumatoide grave, com as deformidades, com os pescoços de cisne, a botoadeira, e assim são as principais deformantes. A artrite reumatoide, ela tem uma alta taxa de grau de deformidade das articulações, tá? A mesma deformidade que pode ser vista nas artrites convencionais, se a gente pegar desde o início essa paciente com artrite reumatoide, eu acredito que dá para a gente fazer um trabalho de prevenção para essa condição extremamente severa, tá? Com exercícios, com fortalecimento, com função, tá? Mas não é fácil. Acho que tem alguém perguntando. Ô, Marcão, sou eu. Oi. Eu ia perguntar justamente isso que você acabou de falar. Pode ser por conta desse pânus, essa degradação um pouco mais rápida? Sem dúvida, Igor. Sem dúvida, cara. A resposta ela é bem clara e bem simples, assim, sabe? Quanto maior você tiver comprometimento e, com certeza, a associação do pânus nessa condição, mais grave vai ser, mais erosão você vai ter na articulação e, digamos assim,
pior vai ser esse caso em relação ao tratamento. Essa pessoa vai viver muito em crise, porque, pessoal, preste atenção. Nós somos fisioterapeutas, trabalhamos com movimento. Então, na grande maioria das vezes, nós não vamos ter uma abordagem no dia a dia ali, né, com o paciente. Ele pode chegar para você, pode vir fazer as sessões dele, né, na hora que ele está em crise, mas tem algumas situações. Primeiro, o paciente em crise, ele nunca consegue tratar de uma forma eficaz, ou pelo menos eficiente. Por quê? Primeiro, porque pode ser que ele não tenha dinheiro para fazer isso, né? Se ele tiver, existe ainda uma pequena barreira em relação à realização de exercícios em momentos agudos. Isso já está claro que não precisa, tá, pessoal? Nós mesmos, eu, o Jonathan, alguns outros professores ali, nós sabemos, falamos que no nosso maior arsenal ele está nos exercícios físicos, né? E nós temos uma boa condição para estar trabalhando isso, mas eu não posso colocar um cara de 70 anos para fazer exercício com um que tem 20, por exemplo, entendeu? Então vai muito do bom senso da pessoa, certo? Aqui estão algumas imagens. Quadro clínico característico. Aqui eu colocaria como leve a grave, né? Mas é difícil falar só olhando, tá? Por isso que é importante a gente conversar, avaliar, perceber o que esse paciente está mostrando ou não, porque ele pode ter visualmente uma boa condição articular, mas quando ele conversa com você, ele está morrendo de dor ali atrás do negócio, ele está morrendo, ele faz o que você pede, mas ele não está gostando de fazer aquilo, muita dor. Aqui é uma característica um pouco mais aguda, mais dolorosa, tá? Vamos lá. No cotovelo, ela pode levar uma epicondilite ou uma artrite. Nos ombros, tendinites, bursites e ruptura do manguito rotador, né? Pode acontecer também. Articulação temporomandibular. Ela pode causar uma anquilose aqui na ATM, que é muito, muito, muito difícil. Uma anquilose na ATM dificulta a abertura da boca, mastigar, comer. Então, é muito difícil isso acontecer. Articulação cricoide aritenoide, né? Está relacionada aqui na parte do pescoço. Quadril, muita relação com artrite reumatoide juvenil. Acho que eu comentei com vocês até sobre um paciente que eu atendi, o Jonathan. Ele é o portador de artrite reumatoide juvenil. No quadril, ele teve que fazer uma prótese de quadril do lado direito. Depois ele teve que fazer uma prótese de quadril do lado esquerdo. Mas ele está super bem, anda bem. Mas é um caso de artrite reumatoide juvenil, que é um caso extremamente raro, extremamente difícil, tá, de ser diagnosticado, porque no primeiro momento você nunca vai pensar nisso, mas ele não pode ser totalmente descartado desde que hajam as devidas condições. Seguindo, joelhos, atrofia da musculatura do quadríceps, perda de extensão completa, podendo levar a uma contratura e inflexão, que seria quando o cara não consegue dobrar a perna, não consegue esticar a perna totalmente. Coleção líquida no espaço articular, chamado de cisto de Baker, né? Esse cisto de Baker aqui, ó, podem ter certeza absoluta no que eu estou falando para vocês, tá? Vocês vão ouvir falar desse cisto de Baker, certo? E se eu fosse vocês, obviamente, eu já estaria pesquisando alguma coisa sobre isso, tá bom? Bom, falando ainda sobre joelho, nós podemos ter um cisto chamado de cisto de Baker, né? E aqui nós temos, obviamente, um cisto. Aqui está o joelho, aqui está um cisto que está vazando, que está derramando, e aí ele desce aqui para a região posterior da perna. Então, esse é o cisto, é como se fosse uma bola grudada aqui atrás do joelho, e ele vai vazando o líquido sinovial.
tá? Isso é importante a gente lembrar e pensar também. Tornozelo, erosões nos ligamentos resultam em incongruência articular, podendo evoluir para deformidade, com pé em prono ou supino, né, inversão. Tendão de Aquiles, ele pode ter nódulos reumatoides e até uma certa fibrose, tá, do tendão, substituição do tecido tendíneo por tecido fibroso, tá? O pé pode desenvolver o hálux valgo, não sei se vocês já ouviram falar do hálux valgo, mas o hálux valgo é o popular chamado joanete, tá bom? Normalmente a avó tem joanete. Aqui é um pé com artrite reumatoide. Digo, o mais comum não é o pé com artrite reumatoide, sim as mãos, mas isso pode acontecer. Mais uma vez, isso daqui é um hálux valgo, né? Olha o tamanho disso. Bom, em relação à coluna, isso pode acontecer sobre dor e fraqueza, algumas luxações também podem acontecer em C1, C2. É uma padrão de doença articular com 50% a 70% de início insidioso, que vai começando devagar, 15% de início agudo e 20% ali entre intermediário e agudo, né? Bom, e aí falando de manifestações extraarticulares, nós vamos sair da parte das articulações, onde nós estávamos falando especificamente sobre o componente articular da artrite reumatoide, tá? Deixa eu marcar aqui onde nós estamos. Nódulos reumatoides é um comprometimento extraarticular e normalmente ele vão existir caroços, né, no corpo da pessoa, no corpo inteiro da pessoa. O mais comum é na região extensora do braço e cotovelo, né, aqui nessa região, com caroços que são chamados de nódulos reumatoides. Pode acontecer esses nódulos também na parede abdominal, vísceras como coração, pulmão e orelha. São elásticos lisos, móveis e fixos ao periósteo. Pode acontecer no olho, ó, chamado de episclerite, que é a inflamação dos riscos do tecido episcleral, próximo ali da região da esclera do olho. Esclerite, que é a inflamação da camada mais profunda, ou síndrome chamada de síndrome de Sjögren, que eu tenho uma aula pronta sobre Sjögren. Sjögren é a chamada doença do olho seco, tá? Mas, na verdade, popularmente, ela é erroneamente chamada de doença do olho seco, porque se uma pessoa tem olho seco, não necessariamente ela tem Sjögren, ela pode ter olho seco por olho seco, ela pode ter uma dificuldade de lubrificar o olho. Só para vocês terem uma ideia, a minha esposa, ela tem o olho seco, né? Inclusive, quando foi no oftalmologista, o oftalmologista ficou até preocupado, porque ele disse, eu nunca vi um olho tão seco e que absorve tanto as coisas. Ela tem o olho seco, mas ela não tem Sjögren. Ela não tem uma síndrome reumatológica chamada de síndrome de Sjögren, tá? Então, assim, ter olho seco não necessariamente significa ter Sjögren, entendeu? O Sjögren é uma síndrome reumatológica que pode estar associada a uma artrite reumatoide, só para vocês entenderem, mas ele é a secura ou a sequidão não só do olho, mas de toda a mucosa da face. Então, é quando uma pessoa apresenta uma sequidão no olho, uma sequidão na boca, a língua fica completamente rachada, porque falta capacidade de lubrificação. Isso é o Sjögren, tá? E por que eu estou falando de Sjögren? Porque muitas pessoas com artrite reumatoide podem desenvolver Sjögren. É isso que eu estou querendo dizer. Porque agora nós estamos falando especificamente de manifestações extraarticulares. Pode haver um comprometimento, aí é lógico, né? Eu vou tentar falar isso para vocês. Então, assim, ó, nos nódulos reumáticos ou nos nódulos reumatoides, nós não temos o que fazer como fisioterapeutas, tudo bem? A não ser que um desses módulos atinja alguma região que possa estar comprometendo alguma função.
Na parte ocular, também não tem muito o que fazer, nós, como fisioterapeuta, vamos ter intervenção. Envolvimento cardíaco e envolvimento pulmonar. Então, pessoas com artrite reumatoide podem ter, nas manifestações extraarticulares, problema do coração. O que ele vai ter? Pericardite, que é uma inflamação no tecido do coração, e líquido pericárdico exudato, ou seja, é como se tivesse assim, ó, pus em volta do coração, tá? E a pessoa pode ter um envolvimento pulmonar, envolvimento pleural, nódulos reumatoides na parênquima, cavitações e subpleurais, que é uma cavitação que leva a uma formação de fístula broncopleural. Bom, aqui nós já começamos a ter o que trabalhar, tá? Tanto no envolvimento cardíaco quanto no envolvimento pulmonar, essa pessoa ela pode ter complicações respiratórias. Então, esse paciente vai ser um paciente que vai se apresentar com uma condição de taquipneia, né? Porque ele vai ventilar pouco, então ele vai fazer uma condição de várias tentativas de frequência respiratória. Então, você pode estar fazendo atividades para ajudá-lo a manter oxigenado, mesmo sem grandes problemas. Então, técnicas de fisioterapia respiratória vão ajudar muito esse paciente com artrite reumatoide e comprometimento extraarticular pulmonar. Tá? Manifestações neuromusculares. Aqui é bem provável que esteja os principais problemas que nós vamos pegar. Tá? Além da parte de ortopedia e traumatologia, que nós estamos pegando para fazer exercícios e fazer com que esses pacientes melhorem, as manifestações neuromusculares são importantíssimas. Neuropatia periférica, mononeurite, luxação cervical com compressão medular, neuropatia por compressão e desordens musculares. Então, de todas essas, é bem importante a gente marcar neuropatia periférica, que normalmente vai dar uma dor irradiada em relação àquele lugar, em relação àquele nervo, em relação àquela região. Então, você tem uma neuropatia periférica do ciático. Então, você vem aqui, ó, desde de L4 a S3, toda a região do trajeto do ciático até lá embaixo, tá? Uma dor nervosa normal, subluxação com compressão medular, neuropatias com compressão, são todas relacionadas a essa condição. E desordens musculares. Ah, Marco, por que desordens musculares? Porque esse paciente vai ser aquele paciente que ou nunca fez jogo de futebol, ou ele vai começar a fazer alguma coisa, chega a pensar em jogo de futebol ou qualquer outra coisa, mas ele apresenta dores específicas, dores no trajeto do nervo. E aí a gente pensa numa neuropatia, numa questão neuromuscular, e aí a gente tenta investigar alguma coisa com artrite reumatoide. Lembra que sempre nós estamos falando do paciente com artrite reumatoide e que isso pode vir a desenvolver um outro problema, tá? Pensando em manifestações extraarticulares ainda, nós podemos falar de alterações cutâneas, ó, aqui, hematológicas, deixa eu apresentar direito. Alterações cutâneas, alterações na pele. Isso daqui não tem muito que a gente fazer, tá, pessoal? A não ser que você trabalhe com dermato funcional para tentar igualar a cor, assim. Problemas hematológicos, problemas pulmonares, esse daqui está relacionado com a gente. Cardíacos também se relaciona com a gente. Nós trabalhamos em problemas cardíacos, nós trabalhamos em UTI cardíaco, nós trabalhamos em várias condições de problemas cardíacos, tá? Oculares nem tanto, neurológicos sim. Renais, se o paciente renal começar a ter algum problema, alguma compensação em alguma região, a gente pode estar pensando nisso também. As alterações hematológicas, principalmente nós estamos falando de anemia, eosinofilia e síndrome de Feld, mas também não tem o que a gente está fazendo em relação a isso. Pensando em exames complementares, quais são os exames complementares que podem estar elucidando ou podem estar ajudando no problema, né?
VHS é um exame que mede inflamação, pessoal. Então, se eu tiver uma dor de ouvido e fizer um VHS, é bem provável não, o VHS vai dar aumentado. Mas eu estou procurando artrite reumatoide. Então, o VHS é um marcador inflamatório, mas ele é um marcador inflamatório muito genérico, ele é muito amplo, tá? Então, eu não gosto muito dele. Mucoproteína e proteína C reativa. Principalmente a proteína C reativa, ela mostra inflamação e dano celular, tá? Pesquisa de fator reumatoide, que seria a prova de látex ou Waller-Rose, que ele vai procurar o anti-CCP, que é aquele anticorpo que está específico para artrite reumatoide. Então, quando a gente fala de pesquisa de fator reumatoide, ele vai procurar o anti-CCP. Mas isso, infelizmente, não é aquele exame de sangue lá, o hemograma completo. É aqui é simples de ser feito. Não, não, não. Isso é ruim. Não é que é ruim, não são todos os laboratórios que estão aptos a realizar isso, tá? Anticorpos, antiqueratina e contrafator perinuclear, que reage contra glânulos de querato hialinos e célula da mucosa bucal. E algumas características laboratoriais para estar falando para vocês. Alguns isótopos, que são chamados de IgM, IgG e IgA, do anticorpo anti-IFR, que é o antifator reumático, ocorrem no soro de pacientes com artrite reumatoide. Embora o isótopo IgM seja o mais frequente avaliado pelos laboratórios comerciais. A IgM, ou seja, os níveis de IgM normais no fator reumático têm sido encontrados de 75% a 80% de pacientes com artrite reumatoide. Portanto, um resultado negativo não exclui a presença da doença. Mas percebam que o IgM do fator reumático, da pessoa com um problema reumatológico, ele pode estar presente em 80% dos casos. Ele é encontrado também em problemas de tecido conjuntivo, como a síndrome de Sjögren, por exemplo, o lúpus e bem como infecções crônicas. O fator reumático sérico também pode ser detectado em 1 a 5% da população saudável. Então, falar assim, eu já fiz o fator reumático e deu negativo, mas o fator reumático só, simples fator reumático, ele não é um marcador laboratorial muito fiel, tá? Então, o importante é, por exemplo, fazer um IgM de pessoas com fator reumático positivo. Quando a gente faz um IgM de pessoas com fator reumático positivo, a gente leva para 80% a chance de diagnóstico, tá? A presença do anti-CCP apresenta aproximadamente uma sensibilidade importante para o diagnóstico da artrite reumatoide. Entretanto, a sua especificada diagnóstica se aproxima de 95%. De modo que um teste positivo de anti-CCP parece útil para distinguir ela de outras artrites, mas ela não é também verdade absoluta, tá bom? Algum valor adicional em se testar pacientes com marcadores de fator reumático e anti-CCP, já que alguns pacientes com artrite reumatoide são positivos para artrite reumatoide, para fator reumatoide, mas negativo para anti-CCP e vice-versa. Lembra, fator reumatoide 1 a 5% da população normal vai dar negativo. E nas pessoas que são positivos, cerca de 70% a 80% vão ter artrite reumatoide. Então, são várias condições. Não é, isso vai acontecer e deu positivo. Não. Mas, nessas pessoas com anti-CCP positivo, a chance de prognóstico ruim é maior. Então, assim, tenho artrite reumatoide, mas não sou anti-CCP positivo. Beleza. Tenho artrite reumatoide e sou anti-CCP positivo. Pior condição, tá? Bom, depois nós voltamos a falar do líquido sinovial e é bem provável que semana que vem a gente termine essa aula de artrite reumatoide para começar já um outro assunto em relação à artrite reumatoide. Beleza? Vou fazer chamada.
Vou interromper aqui.